Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakis Brasil. A grandeza é uma experiência transitória. Nunca é consistente. Depende em parte da imaginação criadora de mitos da humanidade. A pessoa que experimenta a grandeza precisa perceber o mito no qual está inserida. Precisa refletir o que nela é projetado. E precisa entender muito bem o sarcasmo. É isso que a desatrela da crença em suas próprias pretensões. O sarcasmo é tudo que lhe permite se mover dentro de si mesma. Sem essa qualidade, até mesmo a grandeza ocasional destruirá um homem. Excerto de frases reunidas de Muad'Dib, da princesa Irulan. Bem-vindos a Arrakis e bem-vindos ao DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Estamos no 16º episódio e vamos analisar o 16º capítulo do livro Duna. Você já deve saber e ter ouvido nos episódios anteriores do DunaCast que os livros escritos por Frank Herbert não têm uma separação dos capítulos por numeração, tipo capítulo 1, 2, 3 em diante. Ele separa os capítulos por excertos, citações iniciais. Esses excertos, citações, você sempre vai escutar nas aberturas do nosso podcast, com a voz aveludada e sexy de Hildon Oliver. Boa noite. Sendo assim, cada capítulo tem um excerto diferente. Mas, para facilitar a vida dos nossos ouvintes, eu fiz um instrumental colocando uma numeração em cada um dos 48 excertos do livro. Assim, cada episódio vai ser referente a um capítulo do livro. Para quem acompanha lendo o livro capa dura da editora Aleph, estamos na página 174. Mais um episódio e, obviamente, para essa análise ser completa, preciso dos meus convidados especiais. Essa missão no planeta deserto necessita de guerreiros e Muad'Dib é quem convoca. Longa vida aos guerreiros! Long live the fighters! Começo sempre por ele, nosso navegador da guilda, editor e colaborador desse podcast, que ao ler esse capítulo de tensões e brigas do jantar em Arrakis, lembrou das suas tardes semanais quando ficava em casa assistindo o inesquecível, o instrutivo e de baixaria guiada programa do SBT chamado Casos de Família, que era apresentado pela Cristina Rocha. Ele, Hildon Barraqueiro Oliver. Eu estou agora fazendo a dancinha do Sweet Dreams. Eu adoro esse vídeo. Muito bom. Mas sou grande Hildon. E hoje, com muita alegria, já que estamos falando de memes, para nossa alegria, recebemos novamente ela, uma Bene Gesserit. Aí quando vem uma Bene Gesserit, eu fico morto de feliz, né? Uma colaboradora do DunaCast das antigas. Sim. Olha como se a gente tivesse muito tempo. Primordial, uma primordial, né? Primordial, apareceu nos programas iniciais aqui do DunaCast, que voltou a participar do nosso programa depois de muita insistência. Ela tinha uma agenda muito cheia, Rio. Depois de um ano eu consegui que ela viesse aqui. Ela, que é jornalista,
é escritora. E depois ela vai falar um pouco mais desse livro dela. E até explicar por que Clarice... tá tanto tempo fora, né? Tava justamente Exato. trabalhando nesse livro. E detalhe, esse livro eu já tô curiosíssimo porque ela escreve com a vista mais incrível que eu já vi de uma escritora. Clarice Perrault. Eu falei Bem-vinda, direito, Clarice. É Perrault. É uma coisa chique, Hildo. Eu Coisa sei chique. falar essas coisas. É, Muito Perrault, bem, Perrault, Perrault. Pascoal, isso Olha aí. aí, É francês. Hildon. Clarice, seja bem-vinda mais uma Oi, vez. obrigada. Muito bom estar aqui com vocês, voltar às origens, né? Realmente, gente, minha vida é uma correria, mas quando dá pra encaixar pra estar aqui em Duna, eu com certeza eu faço de tudo pra estar, então tô muito feliz pelo convite mais uma vez. E é muito bom falar desse livro, né? Esse livro é tão complexo, tão assim cheio de assunto, né, para conversar. Então, aqui é o melhor lugar realmente para conversar sobre O ele. Hildo, só para lembrar, a Clarice, cara, eu conheci a Clarice ela fazendo leitura coletiva. Ela fez uma leitura coletiva do livro Duna, reuniu uma galera boa. E ela foi até quase, ela fez o de Duna e Messias de Duna, se eu não me engano, não foi? E Filhos. Eu fiz até o terceiro, um pouco do terceiro. Foi, até o terceiro. Fiz até... Eu tô lá no grupo do Telegram dela. Tem lá, né? Mensagem dizendo... Todo dia mandando mensagem lá do DunaCast. Já tem um pessoal lá, né? Verdade. Tem um pessoal e lá. É muito e bom fazer assim uma leitura coletiva dos livros, porque é muito assunto pra você ficar só lendo sozinho, entendeu? Eu até comentei com o Hildo que eu preciso ler os outros livros, eu ainda não consegui ler todos, né? E eu preciso estar numa leitura coletiva pra ler os outros, porque eu agora não consigo ler sem estar conversando com outras pessoas, porque é muita reviravolta, acontecem muitas coisas. Digo mais, a leitura coletiva da Clarice vai ser gravações, porque ela vai voltar várias vezes. Olha só, Clarice e Hildo, feitas as devidas apresentações, preciso preparar algo especial. O retorno da Clarice Perrault. Preciso de algo especial, mas hoje, caro ouvinte, eu vou respeitar o nosso navegador da guilda. Que sofreu muito no último episódio com o cafezinho e o Vic Vaporub Framer. Chega! Eu não vou mais fazer, vou mudar de atitude hoje, cara. Pelo menos nunca mais eu quero ter enxaqueca depois. Eu resolvi hoje fazer algo mais leve, tá? Então, ainda é uma bebida quente, mas eu saí de Arrax. Eu não quero mais saber de umidade frame. Hoje não. De respeito ao rio. Eu segui as dicas do nosso colaborador, o Jason Ebert, e eu viajei para o planeta Ekaz. E lá, eu peguei umas cascas de madeira de árvore mais apreciada no universo de Duna, que é, claro, a árvore do pau não, para com essa porra. Hoje eu fiz um chazinho com um aroma único e inesquecível. Flora de pau névoa, Hildon. Não, meu Deus, não. Olha, cara, eu não estou inventando, vocês vão lá na parte final de Duna, procura lá, Ekaz, o planeta, e lá tá o pau névoa. A maldade está na cabeça desse rapaz, porque é uma árvore nativa, tá? Então nem cafezinho frame eu fiz hoje, chazinho de pau névoa, pra ele hoje não ficar relaxado. Mas vamos seguir adiante, porque temos muita coisa para conversar sobre esse capítulo 16, porém, antes de iniciarmos a análise, vamos fazer uma breve recapitulação do 15º capítulo, que foi o episódio O Planetólogo. Grande Rio do Grande Clarice. Vamos fazer a recapitulação desse capítulo 15, O Planetólogo, porque aí, Hildo, a gente finalmente é uma cena épica aqui no livro Duna.
que a gente viu nos cinemas, nas telas do cinema, com Denis Villeneuve, ou em casa, né? Quem assistiu em casa, que é aquela cena épica, quando pela primeira vez a gente conhece o Dr. Kynes, né? Que é o ecologista, planetólogo, juiz de transição, né? O parente do Julius, que tem 2 empregos, né? Que agora ele é planetólogo e também é juiz de transição, tá odiando os Atreides por causa disso. E a gente também viu o Shai-Hulud. Parece o minhocão engolindo lá uma colheitadeira. O capítulo é muito grande, mas na realidade é mais uma interação entre a família Atreides, que está lá o Gurney Halleck, está lá Paul Atreides, está o Duque, o próprio Duque. Vão lá fiscalizar como é que se faz uma mineração de melange no deserto, vão lá com o ornitóptero para observar, e nessa brincadeira, chegam lá nessa colheitadeira, vão conversando com o Kynes, com o Dr. Kynes, e vai percebendo que o Dr. Kynes é um cara que parece ser importante, Hildo, porque ele tem guarda-costas, frame, disse que foi meio que o imperador tinha dito para eles que ele tinha que matar aquela galera Atreides. Tava com raiva do Duncan e da Ro, disse que ia mandar a cabeça do Duncan e da Ro pelo Stilgar. Então, o Stilgar, que era o líder Frame que visitou lá o Duque Leto, né? E você fica se perguntando, pô, o cara é um cara que trabalha pro Imperador. O Imperador está montando uma armadilha junto com os Harkonnen para destruir os Atreides. Então, como é que os Fremen estão dando essa liberdade para esse cara? Então ficou meio que uma coisa estranha, né, de saber. E aí a gente vê na mineração que o Kalash, que é como se fosse um ornitóptero gigante, ele é roubado, e a colheitadeira, que ela é içada por esse Kalash para poder colocar em outro lugar quando vem um verme, né? Porque o verme ele sempre vem quando tem algum tipo de som, né? De alguma coisa rítmica, o verme vem e destrói, come, né? E o Kalash não veio, e o Duque, na hora lá, mandou todo mundo descer lá do Kalash, desceu com um ornitóptero, com a galera que estava com ele, salvou todos os mineradores lá, os duneiros que estavam fazendo isso. Então o Dr. Kynes viu essa atitude de honradez do Duque, em que ele fala assim, dane-se a especiaria, salvem os homens, né? Então ele ficou meio que impressionado. Ele estava também, Hildon, com aquela dicotomia religião e ciência, né? Ao mesmo tempo que ele não queria acreditar, certas profecias Fremen estavam se encaixando no menino Paul, né? E na mãe dele, na Lady Jéssica. E meio que o Kynes, quando termina o capítulo, ele fala assim, tenho que admitir, eu gosto desse Duque. Se você ou a Clarice quiserem acrescentar alguma coisa desse capítulo, fique à vontade para um resumão do capítulo anterior. É engraçado, quando a gente vê o filme, aí agora a gente começa a ver as imagens do filme no livro, sim, né? Isso. Os personagens, isso é incrível, eu acho isso tão legal. Eu acho legal ver o filme e depois ler o livro, ou vice-versa, né? E aí, eu acho que a cena, eu acho essa cena no filme muito, assim, incrível, e eu acho que captou bem, sabe? Essa questão de o Paul e o Duque, né, conhecerem as forças de Arrakis, né, a partir dali do verme, né? E dali é um prelúdio do que vai acontecer dali pra frente, né? Então eles já conhecem já de cara a força ali do planeta, o verme, né? E o que ele significa ali pra especiaria e tudo. Então, acho que é um capítulo bem interessante, e fazendo esse paralelo com o filme, eu achei bem legal, assim, achei que captaram bastante, e como eu falei, agora a gente lê esse capítulo pensando nos personagens, naquela cena, eu acho bem legal isso. Então, finalizada a nossa recapitulação, precisamos passar para nosso quadro semanal de informações sobre o universo de Duna. Notícias do Império. Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil. Grande Hildon, grande Clarice, estamos aqui no Notícias do Império, tá?
Saiu até um vídeo hoje, fresquinho, do Denis Villeneuve. Já que nós estamos com a Clarice Purru, tudo francês, né? Então, a mesma família, a Clarice, o Denis Villeneuve. O Villeneuve fez uma pequena propaganda lá pra galera da China, né? Os cinéfilos da China, falando que aguardem muitas novidades em Duna Parte 2. E aí a gente fica, claro, né, oriçado aqui, querendo saber mais coisas, mas por enquanto, Villeneuve, como sempre, Alia e o Imperador ainda são um segredo. Não sabemos se a Alia realmente vai ser uma criança, se vai ser só um bebezinho. O Imperador vai ser o Christopher Walker, né? Isso, mas a gente não viu nada dele assim, não, como é que ele tá, vimos. né? Faz tempo que eu não vejo Christopher Walker em filmes. Exatamente, a gente também não viu. Então a gente tá meio em dúvida nessa situação. Ô, grande Hildo, vou passar aqui, obviamente, lembrando e agradecendo quem apoia a gente no Catarse, cara. É muito importante, é muito legal. Você que está nos escutando e gosta do nosso programa, quer dar um apoio, você pode apoiar mensalmente até com R$5, Hildo, né? Opa. Só chegar lá no Catarse, coloca lá aqui no Google. E Catarse, faz toda a diferença, viu, galera? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então são vários níveis. E tem apoio de R$5, de R$10, de R$20. Você escolhe, cada um dos níveis tem uma recompensa, né? E tem uma determinada recompensa que poucos têm esse acesso. A gente tem um grupo exclusivo do Catarse de WhatsApp, onde somente nesse grupo Hildo Oliver dá dicas matinais de como deixar o cabelo sedoso e brilhoso igual dele, tá? Não tem igual. Hildo faz. Ele está só nesse grupo. Então vocês podem perguntar tudo, porque tá no contrato dele. Exato. Com o DunaCast. Tem que trazer. Ele precisa responder tudo que você perguntar. Não pode perguntar o que quiser. É muito bom. Tá? Que ele vai responder. É o Big Brother, vamos fazer, né? O Big Navegador, né, de Hildo, vamos falar um pouco mais sobre ele. Mas apoia a gente, que é importante. Caso você não apoie financeiramente, apoia a gente divulgando nosso trabalho para o podcast que você conhece, para um youtuber famoso, né? Para os seus colegas. Segue a gente no Spotify, que é importantíssimo. Dá 5 estrelinhas. Manda mensagem para a gente lá. O Spotify tem um espaçozinho para você mandar uma mensagem em cada episódio. A gente lê aqui, como a gente já fez em episódios anteriores. Então, participa com a gente, Frame. Vem para esse jihad que as coisas só vão melhorar. Obviamente, eu tenho que ir pro Pitadas de Melange. Que é o quadro que as pessoas curtem muito, porque aqui os nossos convidados, o Hildo às vezes ele mais de o Hildo ele às vezes ele mais, não, o Hildo tá pessoa educadinha, tá comportadinho. Eu peço uma dica de melange e o Hildo está finalmente entregando uma dica. E hoje a gente começa com você mesmo, Hildo. Eu vou deixar a nossa convidada especial francesa por último, sim, tá? Importante. A Bene Gesserit francesa, que é um negócio chique aqui. Então eu vou começar com você, grande Hildo. Qual é a sua pitada de melange? A minha pitada de melange, eu sou uma pessoa que foi picado pelo hype, então não tenho o que falar, não tenho o que fazer. Eu quero que todo mundo vá ao cinema assistir o Homem-Aranha através do Aranhaverso. Caracas. Pelo simples fato de que o trabalho de direção do Joaquim dos Santos, né, o Kemp Powers e Jess Thompson, e com o roteiro do Phil Lord e Christopher Miller. Filme incrível. Eu amo o primeiro Aranhaverso, eu adoro o Miles Morales como personagem, né? E eu vejo muita gente assim, eu não sei se ele vai atingir. Gente, ele evolui o Aranhaverso de uma forma absurda. A ponto de eles introduzirem a história da Gwen pra gente e a gente ficar completamente entregue nessa história. E o Miles é um personagem extremamente cativante, e são outros personagens cativantes sendo introduzidos. Pela primeira vez, alguém trabalha com o esquema de multiverso de uma forma corajosa. Eu acho que o filme do Homem-Aranha faz um pouco isso, do Homem-Aranha 3 do Tom Holland, né? Mas igual ao que o Aranhaverso tá fazendo aqui, é absurdo, fantástico. E o nosso lindo Oscar Isaac é a voz do Miguel O'Hara, que é o Homem-Aranha 2099,
que é um personagem dos anos 90 que eu adoro, inclusive também o Ben Reilly dos anos 90, que é um personagem incrível, incrível. O grupo de dubladores é fantástico, eu assisti ele legendado, mas eu quero assistir ele dublado, que eu quero ver como é que ficou, e como ele é uma surra visual muito forte, eu acho que, ainda bem que o meu inglês tá em dia, mas eu quero ver dublado para poder aproveitar melhor. E, gente, eu só digo uma coisa, o Abutre da Renascença que aparece é uma das coisas mais lindas que eu já vi no cinema. Então, brinca com muita estética. Eu que sou ilustrador, cara, eu saí maravilhado. Eu ficava o tempo inteiro do lado da Bruna dizendo assim, amor, olha o nível de qualidade de ilustração, de técnica, de que eles estão brincando. Gente, sério, vão pro cinema. Esse filme que você tem que assistir no cinema. Eu sei que a gente tá cada vez menos indo pro cinema, ficando mais em casa por causa do tanto de streaming, os IPTV da vida que tem por aí, mas sério, vão no cinema. Vão no cinema, inclusive. Vale a pena. Vale muito a pena. Acho que ultimamente poucos filmes estão me fazendo sair de casa pra ir pro cinema. Mas o Aranhaverso é um deles. Ele só vai perder pro nosso querido Duna. Show de bola, olha aí. Dica do Rio do sua pitada de melange. Minha pitada de melange é vocês irem no cinema, por incrível que pareça, é um filme da Sony, não é um filme da Marvel, viu, gente? E prova como a Marvel perder a mão, né? Homem-Aranha através do Aranhaverso. Muito bem, eu era pra mim ter ido pra assistir com o Rildo. Programa de casal, né? Casal daqui, Exato. Casal de lá, não era nós dois. É claro que a gente tem um lance fora do nosso casamento, cada um, né? Mas as nossas esposas não sabem disso, né? Hildon, te amo. Agora estão sabendo. Não, eu não vou pedir, eu não vou escutar esse episódio. Mas vamos passar, obviamente, para a nossa convidada. Clarice, por favor, qual é a sua dica cultural? Sua pitada de melange? Então, 2 em 1. Pode? Pode, você pode. Então tá. São duas. Você é uma bem-nascida. Gente. Oxa, quem dera. Não, eu gosto muito do meu Brasil, dá licença, brasileira raiz. Mas então, 2 em 1, porque é uma história com 2 formatos, né? Eu quero indicar eu tenho várias indicações para dar, mas, né, nos próximos eu dou outras indicações. Sim, com certeza. Mas eu quero indicar uma série da HBO, tá? Vi há um tempo, chamado Chernobyl. Já que a gente tá falando vai falar de assuntos assim, né, de intriga, de ganância, poder, né, mais pra frente. Então eu quero deixar essa indicação. Chernobyl, vocês já ouviram falar no passado? Já, é perfeito. É muito boa, né? Essa série é maravilhosa. Preciso reassistir. Não, essa série, assim, ganhou vários prêmios, né? Chernobyl. Muito boa, é maravilhosa. E eu assisti, assim, em um dia, praticamente. E é uma série que te faz pensar até onde a ganância humana vai, né? E, né, te faz pensar muito. Eu fiquei muito pensativa na semana toda, pensando sobre essa história que aconteceu, porque a gente sempre já ouviu falar, mas acompanhar os fatos, né, do que aconteceu com os relatos. E a outra indicação que eu faço é do livro, né, que deu origem a essa série. Essa eu não sabia. O livro é muito bom, é da escritora e jornalista, né? É um nome difícil, Svetlana Alexievich, algo assim. E ela é ucraniana, então foi exatamente ali onde aconteceu, né? Chernobyl, ali próximo, né? E ela relata, né? Ela começa a coletar informações ali em volta sobre as pessoas que sobreviveram, as pessoas familiares daqueles que morreram. Então é uma leitura assim muito impactante, tem que estar bem forte para ler. Eu chorei muito nesse livro. Ele é bem pesado, eu já li também. Já leu? Já. O livro é o mesmo nome da série? É só Chernobyl também? A série é só Chernobyl. E o livro é Vozes de Chernobyl. É muito bom, muito bom. E inclusive... Ele tem até um subtítulo, ele tem um título bem grande, assim, acho que é a história do desastre nuclear, a história oral do desastre nuclear, uma coisa assim. Isso, exatamente, Vozes de Chernobyl, as vozes do desastre nuclear, algo assim. E o que mais me impressionou é que assim, essa autora, ela escreveu vários livros de vários momentos históricos, né, de Segunda Guerra e tal, e ela sempre coletou informações de vários relatos. E desse livro, ela deixou o relato dela.
entendeu? Sim. Ela deixou o relato dela porque ela viveu aquilo. Ela disse mesmo no livro, coisa que ela sempre coletou informação de outras pessoas, de desastres e tal, e agora aconteceu com ela, entendeu? E essa parte, gente, eu chorei muito no livro. Ela contando o relato dela mesma, sabe? E é muito impressionante. Então, eu super indico também o livro, vejam a série, leiam o livro, que a série foi baseada nesse livro. Ou vice-versa, né? Leia o livro e depois veja a série. Eu fiz isso. Eu primeiro vi a série, depois eu li o livro. E foi muito, assim, impactante, sabe? Foi uma complementação. É um baita do livro. A menina, eu sempre esqueço o nome dela, Svat. É bem difícil. É bem difícil o nome dela. Eu só sei o primeiro, é Svetlana, aí o segundo é difícil. Eu li um livro fantástico dela que é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. E foi há pouco tempo, é um baita do livro, é um livro da década de 80, onde ela entrevista várias mulheres soldados, enfermeiras, mulheres que estiveram na guerra. Fantástico. E Pascoal, vocês, né? falando em roubar no jogo, né? Desculpa, Clarice trouxe duas indicações incríveis, eu tenho que trazer uma, que é depois de você ler o livro, assistir a série, você precisa de um respiro, você precisa de uma certa poesia. E eu quero indicar da Pitada de Melange também, Primavera, uma HQ, uma HQ francesa, Primavera em Chernobyl. Francesa? Nossa, não existe coincidência, existe sincronicidade. Exatamente. Ela saiu aqui no Brasil pela editora Geektopia, infelizmente Geektopia tá atrasando um monte de coisa, mas é um trabalho do Emmanuel Lepage, e é um relato incrível, absurdo, sobre um grupo tinham artistas, documentaristas, né, onde eles vão para Chernobyl, eles têm pouco tempo, né, depois de alguns anos, né, do incidente, eles têm pouco tempo para estar no local e relatar como está o local, os artistas vão lá para desenhar, inclusive, e tal, né, e o próprio, e a experiência dele, né, ele é meio que também uma parada meio autobiográfica, e, cara, que quadrinho maravilhoso. Eles vão depois... o Lepage, na época, ele tinha, acho que, se eu não me engano, uns 20 anos, 19, 20 anos, sabe? E eles vão em 2008, com esse grupo de ativistas, e ele tem um determinado momento que eu acho de uma sutileza poderosa, né, que o Emmanuel tá lá. E detalhe, o mais legal é que ele tá com um problema de tendinite, né? Então ele vai para lá sem poder fazer o que ele tinha para fazer, que é ilustrar. Só que a emoção, a loucura toda fez com que ele fizesse, que a dor passasse, de certa forma absurda, né? Então, nessa cena em específica, é muito legal porque ele tá lá, todo protegido e tal, e o lápis dele cai no chão. E ele simplesmente olha assim, eu não posso mais pegar esse lápis. Nossa, caramba. Só que o mais legal, Pascoal, por ser... E você pensa assim, nossa, a gente já assistiu a série, já leu o livro, que é pesadíssimo. O quadrinho, ele traz esperança. O quadrinho, ele mostra que mesmo naquele local de desolação, ainda existe vida. Então, leiam o Primavera em Chernobyl, do Emmanuel Lepage. Eu adoro, assim, é uma história trágica, mas eu gosto muito de Chernobyl, saber sobre Chernobyl. Eu tenho, assim, é porque é engraçado, eu gosto desse tipo de história para você saber até onde o ser humano vai, né, a ganância, e você fica muito pensativo, né, sobre isso. Eu gostei do quadrinho, eu achei bem interessante essa dica, hein? Eu só deixei o Rildo fazer essa segunda dica, porque eu gostei muito do nome do filme francês que ele falou. Como é o nome do... Como é que é o nome? O quadrinho, gente, é o Primavera em Chernobyl, lançado pela Geektopia, do Emmanuel Lepage. Que lindo isso, né? Gostei só por isso... vai passar. Olha, como se fosse manda nada, inocente. Mas finalizamos aqui as nossas super pitadas de melange, né? Que o Rio, por isso que o Rio tá animado, ó. Tomou um chauzinho de pau neva. Não. Todo animado. Mas vamos finalmente para a análise do capítulo 16. O jantar. Grande Hildon, grande Clarice.
Opa. A gente vai para um capítulo. Olha, é interessante como a escrita do Frank Herbert ela vai atingindo uma evolução dentro do livro, né? Ele começa a apresentar os personagens e do capítulo passado, que a gente até falou um pouquinho, o capítulo 15, já foi bastante agitado. Que tipo, o Duque estava no deserto, no ornitóptero, vinha um Shai Hulud, salvou os operários. E aí a gente vai logo em seguida, Rio de Clarice, para uma situação que é um jantar, né? Um jantar que ele vai convidar todos os grãos, os empresários, né? Granfininhos, as casas que estão lá, maiores ou menores, para esse jantar. E você fica assim, cara, eu vou ler um capítulo enorme esse capítulo. É um capítulo enorme só sobre um jantar, né? Deve cair bastante a emoção, né? Não vai superar o anterior. E é exatamente o contrário, Rio de Clarice. É um capítulo que você não consegue parar de ler, porque é muita coisa, é muita informação, é muita guerrinha ali. O legal, né, Pascoal, que apesar de ser um capítulo extenso, né, ele é muito dinâmico. Isso. E você, de repente, quando você vê, caramba, eu li 20 páginas. Sim. E Clarice, essa é uma das maiores reclamações de todo o fandom, de quem leu o livro, com o Villeneuve, né? Porque esse jantar não tem no filme, não é não, Clara? Pois é, não tem, né? Eu super imaginei, eu lendo, até relendo, né, pra poder participar aqui do episódio, eu super imaginei a cena, mas eu fiquei perguntando, será que teve essa cena? Não, acho que não teve. E realmente, agora você me confirmou, mas eu fiquei já imaginando, assim, ia ser incrível. Porque, na verdade, não tem um capítulo ruim, né, gente? Não tem pra mim, não tem um capítulo ruim. Pode ser. Ó, eu vou te ser honesto, a gente vê como deve ser dolorido a vida de dirigir, editar, né? Eu trabalho muito com isso. Porque às vezes você tem coisas interessantíssimas que deveriam estar, mas pra gente que é fã, essa cena do jantar seria incrível. Mas será que pro público, sério, gente? Uma guerra de jantar? É isso mesmo? Se você assistia Caso de Família, Hildo, por que não pode ter essa briga no jantar com o Villeneuve fazendo? Eu acho que ele tinha que ter vindo no Brasil, consultar. Faltou o Villeneuve assistir a Márcia, né? Márcia, né? Aí tem o sobrenome. Não, Cristina Rocha. Ou a Márcia Goldsmith. Mas olha só, antes da gente começar mesmo aqui a falar do capítulo em si, Rio de Clarice, eu quero só... A Clarice colocou um ponto muito interessante, né? E o Rio também, sobre essa questão do Chernobyl, né? Sobre essas histórias do Chernobyl, sobre esse pensamento, até onde a pessoa vai pela ganância e pelo poder, né? Porque era o que o Frank Herbert mais tinha medo, quando você dá poder para poucas pessoas, e essas poucas pessoas podem impactar milhões... Aí é que tá o risco, né? Por isso que você não pode confiar. E aí, nesse capítulo, Rio, a gente tem um excerto aqui da sua princesa favorita, a filha do Padishah, Shaddam IV, que é a princesa Irulan. E olha que interessante, ela traz um excerto de frases reunidas de Muad'Dib. Então, assim, a gente já sabe que Muad'Dib é o Paul, né, no futuro. E olha que interessante, o Paul no futuro fala o seguinte: a grandeza é uma experiência transitória, nunca é consistente. Depende em parte da imaginação criadora de mitos da humanidade. A pessoa que experimenta a grandeza precisa perceber o mito no qual está inserida. Precisa refletir o que nela é projetado. Aí ele finaliza: sem essa qualidade, né, que é o sarcasmo para perceber isso, até mesmo a grandeza ocasional destruirá o homem. Isso tem tudo a ver com o que vocês estavam falando, né? Pascoal, é verdade. Vou ser bem honesto também em alguma coisa, assim. O menino Paul vai crescer, se tornar um homem sagaz, inteligentíssimo, de umas tiradas filosóficas incríveis. Ou a princesa Irulan é uma propagandista safada. Tá defendendo o homem Paul. É o menino Paul. Não, mas o homem Paul. Tá defendendo, não sei. Mas, Clarice, esse acerto é isso, né? Até que falou ali no final. É verdade. No Chernobyl. Verdade. Até onde vai, né?
o homem pelo poder, né, de conseguir as coisas, de passar por cima de outras pessoas e não se importar, né, com o próximo. Exatamente. Isso, né, o Frank fala muito disso, né? Fala muito. E outros assuntos também, né? Exato. E aí por isso que eu falo, esse excerto é muito interessante, porque a gente vê aí essa opinião do Paul no futuro, explicando com sua experiência e maturidade, né? No futuro ele vai estar experiente e maduro. Deve estar também lindo, porque lindo é só o Duke Leto, né? Então ele mostra... Ele só é lindo. Ele só é né? lindo. O Duke Leto é lindo. E aí a gente vem para um capítulo aqui, 16, onde a gente vê o menino Paul, com 15 anos, aprendendo a arte de governar e fazer política nesse jantar, Rio do Clarice. E aí, olha só. Falhando miseravelmente. Ele não falhou. O bichinho. Ele falou coisas legais. Mas olha só, eu vou passar para vocês, claro, a bola aqui é um capítulo grande, mas não necessariamente precisa destrinchar ele de forma assim, nos mesmos detalhes, porque muitas coisas assim é só... Ele fala, eu tô observando fulano ali andando, não sei o que. Tem muito da questão descritiva, né? Não que seja cansativa, é legal, que você vai percebendo todo o ambiente, né? Porque, como eu falei, né? O capítulo 15, o anterior, né? O planetólogo, foi grandioso, né? Muita ação, adrenalina, emoção, né? E aí agora a gente pensa que iria para um capítulo menos atrativo, né? Porque se passa dentro de uma sala de jantar, que tem lá a cabeça do touro de um lado, a foto do pai do Duque do outro, e a galera só trocando figurinha, comendo coisas chiques, né? Então, a gente começa essa questão nessa situação. Mas olha só, começa aqui o jantar, e aí, uma coisa interessante, Rio de Clarice, a governanta lá do palácio lá de Arrakina é a Charlotte Mapes. Só que a Charlotte Mapes não está sendo responsável por esse jantar. Ela meio que ajudou lá, indicou uma pessoa para ficar no lugar dela. Então, já de cara é estranho, né? A Mapes, onde a Mapes está? Já causa uma estranheza, né? Até, ainda mais sabendo como ela é, sabe? Ela é orgulhosa desse lugar que ela está, né? E ela também tem muito zelo. Sim. Por esse lugar e pelas suas funções, né? E esse jantar, ele foi uma ideia da Lady Jéssica, tá? Esse capítulo vai um jantar que a Lady Jéssica disse que era necessário ter para poder tanto a galera Atreides começar a se socializar. Ela fala até mais na frente que ela fala que agora eles são os pais, eles representam os pais como se fossem os pais e a pai e a mãe dessa galera Atreides que estava ali, né? Ele diz assim: somos pai e mãe substituto para todos eles. Nada reafirma tanto esse fato como esse tipo de atividade social. Então ela organizar esse jantar é uma tática dela, né, de tentar fazer com que tipo assim, volte a uma normalidade, Hildo, porque tu imagina, eles tinham toda uma vida deles, uma rotina, né, em Cálada, e ali é um planeta que até agora só tá dando muita confusão, estresse, atentado contra o Paul. Os caras têm que ficar matando todo tempo o Harkonnen lá, né? Assim, não tá fácil, né? Para essas pessoas. E Lady Jéssica faz isso. Mas, antes de a gente falar um pouco da Lady Jéssica, eu queria só falar um pouco sobre essa questão da governanta, né? Que aí a governanta, que é a Charlotte Mapes, passou para uma outra velha. E aí, gente, quando o Duque chega, ele vê lá na mesa, que tá lá arrumadinha, com todos os utensílios de prata da casa Atreides, de cristal, taças de cristal, e aí ele olha para isso, né, e observa que na mesa comprida, para cada prato, ao lado tinha um cântaro de água, né, tipo uma jarra, né, com bastante água. Pela estimativa do Duque, havia água suficiente ao longo da mesa para sustentar uma família arraquina pobre durante mais de um ano, né? Então, começa já assim, Hildo. Nobreza aí, sim, mostrando... Começa no máximo, né? Clarice, começa ostentação. É diferente, né, do que a gente vê fora dos livros, né? Fora desse livro. Isso. E também dos Atreides, né? Porque é o que a gente até vai falando com o Hildo aqui em episódios anteriores,
E o Frank Herbst também já falou, até já li isso, que mesmo o Frank Herbst amando a Casa Atreides, ele diz, não se esqueça que eles são nobres, eles são opressores da mesma forma que os Harkonnen, só que eles são mais bonzinhos. É verdade. Mas não deixa de ser ali a elite, a nobreza que tá mandando na situação, né? E aí, Hildon e Clarice, existe um costume, né? Quando tinha esses jantares lá na época dos Harkonnen, o que acontecia? Os convidados, quando chegavam, tinha uma pia, né, com bastante água, e aí os convidados lavavam as mãos nessa água, pegavam tipo as taças que estavam ali do lado e derramava água no chão, né? E jogava a toalha que eles estavam enxugando as mãos no chão, para ficar aquela poça d'água só aumentando e sendo absorvida por aquelas toalhas, então uma água suja, que depois do jantar, os mendigos iam se reunir lá fora para torcer as toalhas e recolher a água. Clarice, o que é que a gente vê? A gente vê isso na Terra, na nossa sociedade atual, né, Clarice? Pois é, vê sim. E esse trecho aí foi o mais impactante para mim nesse capítulo, né? Porque não é diferente, né, do que a gente vê aqui fora, só que, por enquanto, não é a água que nós estamos disputando, né? Por enquanto, né? Porque pelo andar da carruagem aí do mundo, né? Com certeza. Né? A gente, futuramente pode ser que a gente dispute água também, né? Então, isso é uma coisa... É bem simbólico, assim, né? É demais, bem simbólico, demais. Né? Porque, como você falou, não é água, mas simboliza tanta coisa assim. Nossa, demais. Tantas pessoas sem nada e tão poucas com tanto, né? Pois é, e eu achei interessante, né? Que o Frank colocou esse trecho aqui, né? Justamente porque a água ali em Arrakis é o bem mais precioso, mais que envolve até disputa, né? E poder. Então ele colocou esse elemento ali para poder mostrar isso, né? E trazendo isso para momentos históricos nossos, né? Do mundo. A disputa está sendo a água, então é o que bem mais valioso. Então quem tem mais dinheiro e poder consegue mais ter esse recurso, né? Então quem não tem, então tem que ficar recolhendo de panos, sabe? E uma coisa que eu acho muito forte também é que o Duque, né, ele quer acabar, né, com esse costume, né? E ele percebe que até mesmo a empregada está dentro desse sistema corrupto, né? Que quer pegar a toalha e vender o resto de água que tem ali, entendeu? Então, até ela mesma é envolvida nessa corrupção. Então, é muito, muito inteligente do Frank, louco, mas né? É real, assim, o oprimido e virando opressor, né? É verdade, incrível, exatamente. Né? Tá ali sendo... oprimida, e quando ela tem a oportunidade de fazer isso pros seus, não, ela vai fazer igual. O senhor da senzala, vai fazer igual, né? O capitão do mato, fazer igual ao senhor da casa grande. E aí eu achei muito, assim, pra mim são os trechos mais impactantes desse capítulo. E olha só que interessante, você fazendo essa reflexão, Clarice e Hildo, o Frank Herbst, ele fazia leituras de determinadas partes do livro. Até já falei isso em episódios anteriores. E eu citei uma frase, o banquete ele fez isso, o jantar. Eu até li uma parte na semana passada, Hildo, mas tem mais coisa, tá? Eu vou ler até para você. Ele fala assim: o tema principal do jantar é a lei do mínimo. Nenhum de nós pode ser completamente separado das forças naturais que nos formaram, e a natureza está sempre certa, sempre tem a última palavra. Essa é uma das coisas, né, que eu quis falar. São 3 situações que ele diz. Ele fala assim, a primeira é essa, né, que é as forças naturais que nos formam. A segunda, estou lhe mostrando a síndrome do super-herói e sua própria participação nela. Os arrogantes são, em parte, criados pelos mansos. É o que se faz no cenário dos Estados Unidos. Tipo um clube onde os membros se protegem, apesar das diferenças entre os partidos. A verdadeira divisão dessa cena do banquete, do jantar, é como as partes concorrentes atendem aos seus apoiadores. Em cada caso, os apoiadores são usados e, o mais importante, mantidos como seguidores. Assim, um jantar onde os inimigos se sentam juntos. Aí ele finaliza.
A passagem que li aqui, a cena do banquete, do jantar, é um divisor de águas no entendimento de Paul Atreides. Você vê sua família, seus apoiadores e as forças malignas, entre aspas, que estão organizadas contra ele. A essência da palavra poder é exibida ali com sua aparência mais sedutora, no meio de uma cena do cotidiano. O jantar. Um lugar onde adquirimos energia e força. Você vê isso, ou isso é bom e importante, sendo colocado nos assuntos que aqueles homens decidem ser suas necessidades e prioridades pessoais. E você obtém insights sobre a base moral, sobre qual povo toma suas próprias decisões. Tudo isso é expresso de uma forma que torna Poe e seu povo admiráveis. Eu sou advogado deles, o Frank Herbert fala. Mas não perca de vista o fato de que a Casa Atreides age com a mesma arrogância em relação às pessoas comuns que seus inimigos. Perfeito, né, Rio? Isso? Não, demais, cara, assim, porque apesar desse... A gente percebe até na escrita do Frank o quanto ele ama os Atreides, né? Ama contar essa história, mas ele não deixa... Ele não esquece que os Atreides, eles são elite, né? Eles não... Por mais que... E a gente tá inserido no meio deles, causa essa dubiedade, né? Cara, eu tava até relendo recentemente... eu tô revisitando alguns livros de ficção científica que me fizeram curtir tanto, né, o sci-fi. E eu tava relendo até o Tropas Estelares. E aí me deu uma vontade de ver rever o filme, né, do Paul Verhoeven, que é o mesmo diretor do Robocop. E, cara, é impressionante, mais no filme do que no livro, é impressionante o quanto o Paul Verhoeven, ele faz a gente curtir e torcer por uma sociedade fascista. Exato. E, lógico, não estou comparando os Atreides com a sociedade fascista, mas ainda assim o Frank Herbert, de uma forma muito inteligente, com uma escrita muito sedutora, ele está contando a história de um cara, né, de uma família que existe a possibilidade de eu ganhar uma guerra se eu disser que o meu filho é um deus, sabe? E quando a gente fala dessa forma, a gente para pensar assim, peraí, é verdade, eles estão fazendo isso. Eles estão usando uma criança, porque queira ou não queira, o Duke também está usando. Ele sabe que ele trabalha pro legado do filho, isso é óbvio, né, da família, a força da família Atreides, mas ao mesmo tempo ele sabe que existe essa possibilidade, né? Olha, engraçado, esse povo olha o meu filho com um aspecto diferente, acho que eu posso utilizar isso também. Quando a gente para analisar dessa forma fria, todo o quadro geral, a gente assim, cara, os Atreides são manipuladores, né? A diferença é que eles são mais leves e mais bonzinhos que os Harkonnen, né? Mas ainda assim, uma elite predatória, cara. Consome tudo, né? Preda tudo. Exatamente. E como só a elite faz. E aí, só pra gente fechar essa questão, e a Clarice falou muito bem, ele fala lá pra uma velha, né, que diz, esse costume acaba... Interessante que ele fala, ele gritou. Vocês sabem que o meu Duque, ele é passional, né? Então aqui, ele gritou com ela, diz, não vai ter mais. E ele percebeu que ela tava resmungando, que achava que ela não ia fazer, né? E ela faz, olha, eu vou postar um guarda para garantir que minhas ordens sejam cumpridas. Saiu puto, né? E aí ele saindo puto, ele ficou meio que... ele ficou assim, caracas, ele ficou meio absorto, as lembranças começavam a vir de Caladan, né? Dos verões deslumbrantes que havia passado rapidamente por ele, como folhas no vendaval. Aí o momento emo do nosso Duque, viu, Clarice? Aí ele fala, tudo perdido, estou ficando velho, ele pensou, senti a mão gélida da minha mortalidade. Bem fatalista, né, Clarice, aqui nesse ponto. Sim. Não, e esse capítulo eu percebi que o Duque, ele fala várias questões de morte, assim. Já é um prenúncio lá pra frente, que eu não vou dar spoiler, mas de o que vem acontecer. Até porque a gente nem sabe, né, Clarice? A gente tá lendo o livro. A gente sabe que ele vai sofrer alguma coisa. O povo já sofreu um atentado e sobreviveu. E, obviamente, o meu Duque é melhor do que o menino Paul. Ele
Vai, Sabrina. Ai. Mas ele fala muito de morte nesse capítulo, então tá muito pensativo, né, sobre Hiro, isso. desde o capítulo passado, né, Hiro, que a questão de morte, ele tá tipo assim, o legado, né? Tu falou isso, não foi, Hiro? Do legado, ele tá pensando Sim. só no Paul, né? E nesse... Ele pensa no legado dos Atreides, né? Ele sabe que e foi quando ele sentiu muito, né? O quanto eles estavam... Porque eu já acredito até que o próprio Duque, ele tá esperando tudo. Ele sabe que podem atacá-lo, ele sabe que pode ser morto. Mas destruir o legado dos Atreides, pra ele, é inconcebível. E Paul, pra ele, é um legado. É o legado dos Atreides. Isso. Então, se ele puder utilizar as ferramentas que lhe estão à mão, a ferramenta até que, sem mesmo pensar, Jéssica lhe ofereceu, né? Exato. E uma coisa também, Hiro, que a Clarice falou perfeitamente, é que quando ele reclama dessa serviçal, né, que na realidade ela não ia dar as toalhas com água suja para os pobres, ela ia vender, né, tipo assim, ela tipo uma pessoa que estava dentro do um microcosmo ali do poder, de querer aproveitar dos outros, né? Então o que eu falei é o oprimido virando opressor, né? Porque ela podia, não, Exatamente. ele é igual, né? Então eu acho que pro Duque também, depois disso, a gente vai perceber que depois dessa conversa com essa velha, de ver essa ninharia dela por esse dinheiro, né? Eu acho que o Duque começou a ver nesse momento assim de forma mais clara, como as disputas são pequenas, né? Assim, são egoístas. E ali ele começa a ter esse sentimento fatalista, na minha opinião, né? E chegando com muita força, porque ele se vê naquela velha. Ele tá se vendo naquela velha, né? Porque, na realidade, o Duque também tá ali, né? Pra conseguir o quê? Tirar toda a especiaria, repassar, ganância, né? Ele não deixa de ser uma água suja que ele tá querendo ali vender para as pessoas, né? E a que preço, né? Então ele fica, pô, tô virando essa velha, né? Que ela aqui tá querendo ganhar dinheiro e poder só por isso, só com essa água suja. Eu sou igual a essa mulher. Caramba, eu acho que eu sou igual a essa mulher. Eu acho que eu tenho essa mesma ganância, né? Então, tipo assim, mortalidade e futilidade da fortuna, né? Então ele tá reavaliando ali um pouco o que ele tá fazendo, a Hax, né? E a gente vai ver mais na frente que essa velha influenciou demais. Ele tá com raiva. Ficou com raiva. E o bichinho ficou com raiva. Tá zangadinho. Mas olha só. A frase, Pascoal, que ele fala que você você gosta tanto? Cara, a frase. Eu ia até. eu ia quebrar aqui o protocolo. Mas eu vou falar agora o que o Duque falou. Aqui estou e aqui fico. Cara, que coisa linda. Nossa. Que coisa linda. Mas vamos continuar, porque claro que o capítulo é quase na totalidade dele. Lá pelo final que a gente vê algumas situações. Mas, Hildo, tem todo tipo de gente lá. Sim. E Clarice nesse encontro, né? Tem a galera da guilda espacial, tem a galera dos bancos, tem os empresários, poderosos, né? Como é que o pessoal fala ali naquelas teorias da conspiração? Quem são esses caras? Os Illuminati. Os Illuminati! Também está aqui em Duna, né? Então aqui, como diz, estão aqui reunidos para conversar. E aqui, Rio, tem uma coisa, Rio. O Duque, lembra que o Duque disse que precisa enganar Clarice? Ele vai enganar a esposa dele, dizendo que não tá com raiva dela. Tá afastado. Ele avisou que ele poderia fazer algo. E a Jéssica, né? Clarice, olha que estratégia. Eu queria que você falasse, né? A voz feminina, né? Olha só o que é que ele fala. O Duque falando da Lady Jéssica percebeu que ela fizera. Ela disse assim, né? Mesmo que não fosse a anfitriã, Jéssica teria dominado o grupo, né? Ele já estava com o olhão na mulher dele, que ele gosta da mulher dele, né? Uhum. Ela não usava joia alguma, tinha escolhido cores quentes, um vestido longo. Aí ele fala, percebeu que ela fizera aquilo para provocá-lo, Hildon, discretamente.
né, uma reprovação, a recente afetação de frieza por parte dele, que ele tá distante, né? Isso. Ela sabia muito bem que ele gostava dela naqueles tons, que ele havia como um farfalhar de cores quentes. O Duque estava quase caindo na tentação. E eu tava indo. E aí, Clarice, o que você achou que a Jéssica estava ali dizendo? Olha, o que tá acontecendo, meu Duque? Né? O que tu acha dessa história do Duque? Tem que ela, fingir. na verdade, ela não sabe, né? É, que ele. exato. Que eu não lembro muito do início, não porque sabe, ela não sabe, sabe. né? Então isso podia distrair, né? Pelo plano ali que estava acontecendo, né? Porque eu achei interessante que o Frank colocou assim, ela não usava joias, mas usava aquelas cores assim para provocar, Isso. né? Então, um contraste até com os convidados, os convidados estavam cheios de joias, né? Super, né? Espalhafatosos, né? E eu achei interessante essa questão, né, das joias, das roupas, esse jogo, né? De texto, né? E podia atrapalhar, né? Que ele já tinha avisado, né? Que ele ia ficar um pouco distante, né? Por algumas coisas que estavam acontecendo e ele não poderia falar com ela, por quê, né? Com certeza. Com certeza. Então, só que aí ela fez isso. Eles se amam, né? Claro, eles se amam. Então, é difícil, né? Por mais que ela com certeza queira seguir o plano, é difícil ela não se sentir abalada, né? Então, falando em amor, eu sei que todos nós somos apaixonados. Clarice tem um marido excepcional, eu tenho a minha esposa, o Hildon também. Hildon, imagine, Hildon, você com briguinha, você tem uma briguinha besta, você tá na sua. Aí a sua digníssima coloca exatamente aquele perfume, aquela roupa que você olha e diz, não, é demais para mim. O Duque tava... Chega justamente para acabar com tudo. Exatamente. Se existe uma briga, essa briga foi encerrada agora mesmo. Perfeito. E aí, nesse momento, a gente descobre que o Duncan Idaho saiu lá do Momoa. O Jason Momoa, o My Boy, tá aqui. My Boy tá aqui porque ele tá o quê? Vigiando a Lady Jéssica, e ela não sabe. Vigiando a Jéssica. Né? Então tá uma sacanagem. Na verdade, ele inclusive, tá num lugar muito privilegiado, né? Que ele está vislumbrando a beleza de Jéssica. Né? Isso pode ser que mexa com o menino Momoa. Será que outras pessoas olham para a Jéssica como o Duque? Claro, né? Se tu que tá olhando, tem muita gente lá. O Duque é uma pessoa de bom gosto, não é possível. É verdade. Jantar começa, né? Todo mundo começa a servir. E aí o menino Paul não queria ir, Hildo. Ô, Clarice, quando você era mais nova, quando chegava a visita da sua mãe, do seu pai, de alguém, né? Você queria ficar no seu quarto trancadinho e os seus pais obrigavam. Seus pais chegavam. Hoje não. Você tem que ficar aqui na sala com as nossas visitas. Você gostava disso? Ai, não. E olha que a gente não tinha nem responsabilidades do Paul, né? O Paul tem uma responsabilidade imensa, né? De representar, né, a casa dele, né? Mas, muito ruim, né? Então, E o menino Paul foi a força, Hildo. Viu como ele é um menino educado? O Duque disse, ou vai ou corta a mesada. E aí ele foi. Ele tá aqui, né? Pra poder participar, né? E interessante que ele é aquele menino que quer ser homem, né? Que é adolescente. Aí ele fala as palavras difíceis. Ele diz assim, tava chateado por estar lá. Ele fala, caracas, todas essas pessoas, eu estou com uma aversão repentina. Eram máscaras baratas presas a pensamentos supurados. Vozes que lutavam para afogar o silêncio clamoroso em cada íntimo. Mas essas poesias que a gente faz quando é adolescente, que é aquelas que a gente coloca aquelas palavras bem difíceis, assim. Bem brega, né? É, bem brega. Vou usar aqui essa palavra aqui que eu não sei nem o que significa, mas funciona. É o que aconteceu aqui com o menino Paul, né? Sim, mas vamos lá, né? Continua lá, a gente vai passar mais um pouquinho adiante, porque tem muitos detalhezinhos da conversa. Mas em determinado momento, um determinado empresário, que é um fornecedor de água, para vocês entenderem, né, gente? A Arrakis é um planeta, a Arrakina é a cidade onde o Duque está com os Atreides. E, obviamente, existem outras cidades em Arrakis, e precisa, por incrível que pareça, tem lá uma galera que cuida da água. Aqui no Ceará, se chama Cagesse. Como é que é no Rio de Janeiro?
O Clarice, cuida da... Então, mudou, né? Era Sedai, Mudou? agora é Águas do Rio. Águas do Rio. Pronto, Ficou Águas melhor. do Rio, Águas olha do só. Rio. Então, É um nome legal. é legal. Então existe isso lá. Que é meio merda, Cagesse. Caramba. Existe isso lá, tá? Em Arraquina. Então, existe essa situação. Porque a gente pensa assim, caramba, não tem água, os Fremen usam aquele traje de destilador, mas os Fremen não moram nas cidades. Os Fremen moram no deserto profundo, dentro das cavernas do sítio. Então é uma coisa completamente ali. E aí começa essa conversa, começa aquela jogo de palavras, né, Hilda? Assim, você começa a falar de uma forma inocente, mas a tua intenção não é essa, né? E lá, pelo determinado momento, o Duque disse que acabou aquele costume, vai acabar, porque os Harkonnen aqui não mandam mais, esse era um costume Harkonnen e eu sou uma pessoa honrada. E aí o Duque pensou que estava arrasando, né? E aí esse convidado fala o seguinte para ele, Hildon e Clarice, fiquem à vontade. Ele diz o seguinte: os costumes relacionados à água são interessantes. É Belt, né, que ele fala. Estou curioso para saber o que pretende fazer com a estufa anexa a esta casa, Duque. Pretende continuar esfregando-a na cara das pessoas? Milord, a sala do sortilégio, né, que a Jéssica então tava cheia de planta. E aí direitinho assim na cara. E ele tem razão, né? Sim, e toda razão. Tem toda razão. O Duque chega lá achando que tá sendo cara, né? Ele diz, cara, tu tá apontando, jogando aí pedra no telhado alheio, né? Olha pra tua situação. E aí quem é que salva ele? Lady Jéssica, claro, né? Sempre sagaz. A Jéssica aparece sempre sagaz, né? Ela fala que não, aqui... E tem gente que fala mal de Jéssica. Tem gente que fala mal. Jéssica é a patroa, cara. Não tem igual, Com certeza. Né? E aí ela fala: Milord, o Duque e eu temos outros planos para a estufa. Pretendemos mantê-la, né? Para guardá-la em nome do povo de Arrax. É nosso sonho que o dia o clima de Arrax possa ser suficientemente alterado para que aquelas plantas sejam cultivadas em qualquer lugar ao ar livre. E aí, Hildo, aparece o Dr. Carnes. Ele olha para ela assim de forma... Caracas! O Duque até olha para ele e fala: Vale, o Carnes está olhando fixamente para minha esposa, parece transfigurado, como um homem apaixonado. Não, é um transe. Né? Aí o Carnes está pensando, Clarice. E eles também terão o vosso sonho mais precioso. O que tu acha desse personagem, Clarice, o Carnes, né? Eu gosto muito dele. Eu gosto muito desse personagem. Eu acho que é porque ele se misturou ali com os Fremen, né? E então ele fica um pouco dividido, né? Exato, né? E esse momento aí veio a questão do por ele estar ali, né, com os Fremen há muito tempo, veio aquelas profecias e tal, por isso que ele olhou pra Jéssica e pensou. Então, eu gosto muito dele, eu achei ele um personagem muito bem desenvolvido, todos são, né, mas assim, eu gosto muito dele, gosto da questão que ele traz de defender o povo Fremen, né? Eu gosto muito disso. E Hildo, ele faz um outro, ele fala assim, ele pergunta pra Jéssica, as pessoas não se tocam, porque ele sai assim, ele tá tão transfigurado porque ele tá achando que desde do último capítulo do livro, né, que tudo tá se encaixando das profecias nos Atreides, né? E aí ele pergunta pra Jéssica assim, você nos traz o encurtamento do caminho, que é o Kwisatz Haderach, né? Que as Bene Gesserit falam. E aí, cara, mais uma vez a gente mostra como o Frank Herbert vai soltando as pistas da questão da manipulação religiosa, né? Porque a Jéssica fala assim: será que nossa missionária protectora também plantou essa lenda aqui? Aí, enfim, o pensamento reavivou a esperança secreta que ela nutria para Paul. Ele poderia ser o Kwisatz Haderach. Até ela entrou, ó. Isso aí é uma... É aquele momento de acreditar, né? Assim, cada vez mais, assim... Eu acho que Jéssica tem essa crença. Até eu acho que essa crença vem muito do que foi tão longe que só me resta agora acreditar, sabe? E detalhe, e ela chegou num local em que essa crença dela também é muito validada, né? Existe um misticismo em volta que ela diz assim, uau, tá mais forte e poderoso do que eu mesmo imaginava.
Verdade. A gente conhece também aqui, Rio e Clarice, um contrabandista. Olha a loucura. A Jéssica fez esse jantar. Quem era contra, Hildo? O teu computador, o Mentat, o do Firhout. Não quero. E o Duque bancou, né? Não, vai ter esse jantar. A Jéssica quer fazer, vamos fazer. A gente precisa conhecer essa galera. E a Jéssica falou com o Gurney Halleck, que tinha contato com os contrabandistas, e trouxe o Esmar Tuek, né? E ele achou estranho, né? Ele perguntou, pra que tu trouxe esse contrabandista, Jéssica? E ela disse, se você está curioso porque eu trouxe, imagine quem tá aqui. A gente quer plantar... Gente, ele não conhece a esposa dele, gente. Meu Deus do céu. Nossa, gente. Não conhece, assim. Eu acho que ele menospreza às vezes, assim, ele ama muito Jéssica. Subestima. Mas eu acho que ele menospreza às vezes Jéssica em alguns aspectos. Ele subestima. Ele menospreza a inteligência dela, tudo que ela pode movimentar. E eu acho isso muito legal na escrita do Herbert. A gente gosta muito do Duque, mas o Duque tem umas posturas de um tremendo de um machistazinho, sabe? Que você fica assim. Que aromazinho machista, né? Não pode falar muito mal, não, né? Um pouquinho. Não fala muito mal, não. Não tanto, né, Basílio? É verdade. Mas é verdade. E aí ela fala assim, Clarice, assim, né, pra ele assim, ela pensando, né? Meu querido, não vê que esse contrabandista controla naves rápidas, que ele pode ser subornado? Precisamos de uma saída livre, uma porta para escapar de Arrakis se tudo der errado. Então ela tá pensando na família, né, Clarice? Nossa, muito esperta. Gente, muito esperta. Ela tem ela consegue perceber coisa lá na frente, né? Então, assim, nem o Tufirhout, que é o Mentat, que é pago para isso, né? Pra poder tomar o suquinho dele de safo lá pra pensar, não pensou isso. Então a Jéssica é realmente incrível. E aí a gente passa pra uma parte que eu acho muitíssimo interessante. É que quando o Duque vai fazer lá o brinde inicial, né? Pra começar, já começou a colocar as comidas e tudo mais, ele não senta, fica em pé, né? E aí ele começa assim. A quem questione, porque a gente viu que o cara lá, o empresário lá, questionou a estufa, né? Porque ele mudou o costume. Tu muda o costume e vai deixar a estufa lá. E aí ele fala, há quem questione minha decisão de mudar o costume dos lavatórios, Leto disse. É minha maneira de dizer a vocês que muitas coisas irão mudar. Então, meio que ele começa a fazer esse discurso, né, de forma austera, ele não senta. A Jéssica percebe que ele está segurando a taça lá de uma forma muito forte, que os dedos dele estão brancos, né, de tanto apertar, com raiva. A galera, inicialmente, Clarice e Hildo pensam que ele tá bêbado, né? Pensam que ele tá bêbado, mas ele tá com raiva, né? Ele tá com raiva e ela fica perguntando, tá com raiva de quê? Porque eu fiz esse jantar? Porque eu trouxe o contrabandista? E ela também não se tocou ainda do que é. Por que ele tá assim, né? E essa raiva vai sendo mostrada nesse brinde e ele levanta, né, a mão com uma taça. Aliás, na realidade, ele não ergue a taça, ele ergue a jarra, né, o cântaro, né? Ele ergue o cântaro e cada um dos convidados tinha esse cântaro, essa jarra com água do seu lado, né? Que a gente viu que dava para manter uma família pobre de Arrakis por 1 ano. E essa raiva nesse brinde ainda é reflexo da cena com aquela velha. Toda aquela água na mesa era algo tão surreal e superficial que ele queria passar isso na cara de todo mundo que estava ali na mesa, né? E aí, em determinado momento, ele derrama o restante da água que tem ali, ele derrama essa fortuna, que era a água, né, da jarra, e todos tiveram que derramar também. Então, quando os nobres chegaram, quando foram convidados, eles não tiveram nenhum problema em derramar aquela água suja para dar para os pobres. Foi feito isso com a tranquilidade. É a simbologia da opressão, de mostrar que eles eram superiores, né? E ali, naquele momento que o Duque está obrigando, né, a eles a derramarem água limpa e não apenas um copinho com água suja, porque aquela jarra d'água era dinheiro, é caro, era uma coisa difícil, que simbolizava status para eles, né? E se torna uma coisa agressiva, né? Então a galera
vê que causa um incômodo, um desconforto. O Duque não senta. A comida vai passando e ninguém come porque ele não senta. Ele tá fazendo esse brinde, né? E o pessoal achava que isso era brincadeira. E depois vai vendo que não. E aí ele fala lá um brinde, né? Aquela máxima que os negócios geram progresso, a fortuna tudo toca. E aí ele fica falando que as pessoas só pensam nos negócios e que a fortuna acaba sendo a coisa mais importante da vida, né? E ele fala: a fortuna é passageira. Alguém com poder pode aparecer e tirar isso de você, né? Uhum. E aí, ao ele obrigar todo mundo a derramar essa água limpa, ele estava demonstrando ali o controle dele, o poder. E sabe o que foi que me lembrou, tanto para você, Clarice, e pro Hildo? A Cersei com o Mindinho, né? Em Game of Thrones. Que nem A cena, né? ele fala assim, olha que legal, a Cersei e o Mindinho estão conversando e o Mindinho acha que diz assim, conhecimento é poder. O Mindinho tava jogando com ela, né? Que ele sabia de algumas coisas, que ela tava com o irmão dela e tudo mais. E aí ele fala tudo arrogante, conhecimento é poder. Aí a Cersei tá cheia de guardas, chama seus guardas e fala bem assim, prendam ele, cortem sua garganta. Aí quando eles vão cortar, parem, esperem, muda de ideia, rindo, né? Soltem-no. Deem 3 passos para trás, virem-se, fechem os olhos. E ela fala, poder é poder. É exatamente isso que acontece aqui, né? Então, fique à vontade para falar dessa cena do Duque aí, nessa lição. Eu acho bem, assim, interessante, né? Esse jogo de poder, né? Ali na mesa, tá representando ali, né? Eles sentados na mesa, então um alfinetando o outro. E eu acho interessante essa questão que o Duque levanta, né? E quer mostrar mais poder do que todos aqueles que estão ali, né? E ele jogar água, né? Que é o bem mais precioso daquele planeta e tal, e ele não se importou de fazer isso, mas aqueles que já viviam ali, sabendo desse poder que a água tem, ficaram receosos, foi estranho ver isso, entendeu? Eles, como se fosse eles jogando dinheiro fora, assim, né? Algo, mas só que era água, então foi bem estranho ver essa cena e interessante também, né? O Dr. Kaine não jogou fora, não. É muito engraçado, cara. Sim, mas até fortalecendo, eu acho muito interessante, eu acho que essa alusão que você trouxe dessa cena específica de Game of Thrones, né, das Crônicas de Gelo e Fogo, o quanto, apesar de ser um jantar, né, ela também é uma guerra, é uma demonstração de poder, uma demonstração de quem pode mais, né? E isso é importante. A alegoria do poder, principalmente para a elite, é muito importante. Enquanto o Stilgar, ele é a força, né? É uma força mais mesclada até com a natureza, com o povo, com as suas, sabe, com as suas definições próprias. A elite, ela precisa da alegoria do poder. E a alegoria do poder, ela é isso, ela é alegórica mesmo, ela necessita uma ritualística, né? E esse jantar, ele é muito disso, ele é muito de uma guerra de pavão também, né? Por isso que o Paul não queria participar também, né? Isso, o Paul não tem muita... Mas isso é uma das coisas que a gente vai ver, é que Paul realmente nunca teve muita paciência para esses entrelaçados da política, sabe, das falsidades, dos sorrisos falsos, e das adagas por trás das costas, né? Ele nunca teve muito... Tem um trecho bem interessante nesse capítulo, lá no início, que o Paul tá conversando, o Pascoal até citou, e aí ele olha as pessoas rindo, mas com uma máscara, e eles estão com aquele farejador, né, de veneno, assim. Então, assim, é uma coisa surreal, né? Um mundo completamente diferente, assim, com esse jogo de poder, né? Que um quer ser mais do que o outro. Eu acho que isso acontece em qualquer classe social, né? Mas ali é uma coisa muito forte, né? Clarice, eu vou te ser honesto, é até uma alusão com muito do que a gente vê hoje em dia mesmo, né? Essas questões de ritos sociais. Antigamente tinha muito, né? Do fulano tá te sorrindo e tá te esfaqueando pelas costas. Hoje, com esse advento bizarro da internet, né? Onde todo mundo tem voz e todo mundo precisa ter voz. Gente, vocês não precisam ter voz sobre tudo, não, gente. Vocês podem não saber alguma coisa e tudo bem. Mas o quanto tem essa guerra de eu sei mais, eu sou melhor do que o outro, e se tornou cada vez mais poderoso. Acho que o Frank Herbert, ele
ele sempre dá uns tapas na cara da gente, né? E cada vez mais a humanidade só decepciona, sabe? E vocês falando aí de status, cara, e aí me deu estalo e me lembrei de uma coisa. Cara, um jantar é também status, como o Rildo falou, sabe por quê? Porque assim, essa história que quando você come de garfo, quando você vai para um jantar chique, não são várias colheres, vários garfos, não sei o quê, isso é algo criado pela elite para dizer, eu sou elite e você não sabe mexer nisso. Então você não tem os meus códigos códigos aqui da parte de cima, você não tem acesso. Tipo, pertencente aqui, né? Não é pertencente. Tipo assim, qual é o esporte de rico? É jogar polo. Quer jogar polo? É um cavalo com outros nomes, como se fosse um futebol, né? Com vários cavalos. Por quê? Porque manter um cavalo é caro. Aquele esporte é caro. Então, assim, uma pessoa mais humilde, você, todo mundo aqui, ninguém tem condição de ter um negócio desse e manter um cavalo para poder jogar na hora que ele vai entender. Então, todas essas definições, tanto de esporte como de locais, né? Também tem locais que você não entra. Tem lojas que você não entra, porque você vê o precinho, você não entra, mas a pessoa, a marca que está ali pregada na sua camisa, ela é identificadora da sua classe social. Então, se você está andando no local e um outro rico vê aquela marca, ele diz, bom, essa blusa aqui custa R$500, esse cara tem dinheiro. Esse é um dos meus, né? Esse é um dos meus, né? E quando eu olho ali, tá ali com a blusa da Riachuelo. Não é... então não vai fazer. Então, isso é como funciona a sociedade, né? Então, tudo isso são divisores de classe, e o Frank Herbert coloca aqui, mais uma vez, no jantar, muito lembrado com vocês aqui. Aí a gente passa rapidamente aqui para a parte final do livro, que a gente fala um pouquinho do Dr. Kynes, né? Que, olha como a gente está falando da questão da elite, né? Um dos caras fala assim, dizem que a escória freme escória. A escória freme bebe o sangue dos seus mortos, né? Seus mortos. Aí jogando fake news, né? Aqui já nessa época, né? Jogando fake no futuro, né? Olha. E o Kynes, ele peita, Hilde. Tá me desafiando, senhor, né? E o Duque Leto tava achando lindo aquilo ali, porque o cara falou, não, eu não vou aqui desfazer na frente de todo mundo, eu não vou fazer uma desfeita com os anfitriões. Aí o Duque, não, pode continuar. Fiquem à vontade. E o que tu acha? Deixa eu só ver um negócio. E aí o cara pede desculpa ao Kynes. Aí a Jéssica observa que o homem tinha medo. Não é porque ele era do imperador e nada, ele tinha medo, né? E por quê, né? Que tinha medo, né? Então, e aí ele ainda fala que ele não vai pedir desculpa, não, pro anfitrião. E aí o banqueiro, cara, o cara que tem todo o dinheiro, tem que baixar lá a orelha e falar, não quis ofender ninguém. Como é que é aqueles pessoal quando faz uma merda na internet, Giro, e depois eles fazem um vídeo se desculpando, né? Não era minha intenção dizer isso, né? Quem me conhece sabe. Pronto, a gente viu exatamente isso aqui. E aí a gente vai aqui, no caso, o Kynes, ele fala um pouquinho, ele começa a se animar, né? Porque aí começa a falar se é possível ou não ter água em Arrakis. E ele vai falando, ele começa a explicar que ele tem essa esperança, só que ele não fala de forma aberta, né? E é interessante, cara, que tem um determinado momento, e o Frank Herbert é foda, né? Que ele fala assim, o Kynes, né? Tivemos muito tempo para desenvolver o efeito Tansley, experimentos limitados a pequenas unidades de base amadorísticas, dos quais minha ciência pode agora extrair fatos empíricos. E, efeito Tansley. Eu descobri que o Tansley é nada mais, nada menos que o Sir Arthur George Tansley, nascido lá em século XIX, foi um botânico inglês, pioneiro na ecologia vegetal, e a sua maior contribuição foi o conceito de ecossistema em biologia. Então, o Frank Herbert, como um bom cara, né, que segue essa questão ecológica, o cara foi lá e botou o nome do Kynes falando desse cara, desse biólogo britânico, que criou o conceito de ecossistema. E ainda mais, Hildo, o cara, depois de um determinado tempo, ele conheceu a psicologia e a psicanálise e ficou ao lado de quem? Do Freud. Inclusive, foi ele, né? O cara fala aqui, ele escreveu um livro, né, sobre a psicologia e a relação da vida, e o Tansley escreveu o obituário, né, da morte do Freud, para ver como ficou amigo.
E como o Frank Herbert era fã de psicanálise e era fã de ecologia, o Tansley com certeza foi um cara que ele admirava e colocou aqui nesse efeito Tansley. Então, curiosidades, né? Algumas curiosidades aqui. Muito legal, não sabia disso. Muito legal essas coisas do... Muito legal quando o escritor coloca assim na história dele as pesquisas, o que ele gosta, né, e sabe, e coloca assim nesse contexto, uma ficção, né. A gente finaliza esse nosso capítulo enorme, mas eu acho que a gente resumiu bem, né, a gente colocou aqui várias situações, né, o Duke ele sai em determinado momento porque ele vai resolver um problema de segurança, o Paul assume o lugar dele, o Paul como um bom adolescente, meio que soltou umas frasezinhas meio indevidas, mas o próprio Dr. Kynes, agora tá defendendo o Paul, tu viu que em determinado momento ele salva o Paul, né, e ele se põe em defesa dos Atreides. O que tu achou dessa mudança aí do Dr. Kynes? Cara, eu acho... Mas o Kynes, ele é muito fiel, né? De certa forma. E no final do capítulo passado, a gente viu a frase célebre dele, né? Gosto desse Duke. E automaticamente ele também já cria um link com o Paul, né? O Kynes é o cientista mais believer que a gente já viu. Então, existe alguns links aí que Kynes assim... Será que não? Será que sim? Então já cria esse elo, e eu acho que esse elo vai ser muito importante para a jornada a partir de agora, sabe? E nesse capítulo a gente vê que o Kynes ele está junto com o contrabandista. E os dois ali no jantar agem juntos, inclusive até em conversas, e salvam o Paul de determinado saia justa. Então, tipo ali, cara, tamo aqui, viu, Atreides? Agora acho que dá pra gente bater um papinho. E a gente vai pra última página, que eu vou até falar aqui pra Clarice, em que o menino Paul fala assim, acharam lá o Kalash, o ornitóptero gigante. O Duke conseguiu achar, porque tinha sido roubado pelos Harkonnen. E aí o menino Paul, claro, vai se gabar do pai dele, né? Ele fala: nunca duvidei de que encontraríamos o Kalash. Quando meu pai se dispõe a resolver um problema, ele o resolve. Eis aí um fato que os Harkonnen estão começando a descobrir. Aí a Jéssica pensa, né? Ele tá se gabando, não deveria. Ninguém que vai dormir no subsolo como precaução contra armaleses, né? Porque eles pegaram um carregamento de armaleses, que são de armas laser, tem o direito de se gabar. E aí, Hildon e Clarice, o que você acha dessa mulher incrível? Eu acho que... Não, o Paul ainda tem muito que crescer, né? Muito. Ele precisa urgentemente. E eu acho que ele vai crescer muito ainda, mas aí tá no início da história, então ele ainda é muito assim, soberbo, né? Muito. Eu não gosto muito dele no início, ninguém gosta. Né? A gente só o Pascoal. Eu gosto de todo mundo. Só o Pascoal, né? Eu gosto até da Reverenda Madre, Gaius, morre. Mas aí a Lady, né, já sabe assim, do potencial do Paul, ela fica preocupada, né, quando ele fala assim, umas coisas que às vezes pode até entregar algo pro inimigo e tal, né? E ainda tem muito que crescer, ainda vai crescer muito. A gente vai começar a gostar um pouco mais dele. Menino Paul, tem paciência. Ele tem 15 anos, é pressionado por um pai e por uma mãe. E aí o menino virou isso. Não vai melhorar. Mas finalizamos aqui esse capítulo enorme, mas assim com muitas coisas, muitos detalhes. Foi muito bom ouvir a opinião de vocês dois. Vamos então para as nossas considerações finais. Grande Hildon, grande Clarice. Hildon, comece falando. Obviamente você vai falar um pouco do capítulo, quais são as partes de mais destaque, mas fale um pouquinho também radiola mecânica. Rapaz, a radiola mecânica, eu amo podcast, eu adoro podcast, fiz muito podcast, edito muito podcast por acreditar na mídia. Eu não sou da turma do videocast, né, que eles chamam podcast, mas não é podcast, eu sou do áudio, eu gosto, porque é um produto que você consegue, sei lá, ir na academia, correr, enquanto você está ouvindo seu podcast favorito. Então por isso que existe a radiola mecânica, para fazer o seu podcast acontecer. Gente, eu não vou apitar em nada, mas eu vou dar uns pitacos, eu vou dar uns direcionamentos,
que vocês vão curtir e editar, né? Você pode trazer ali seu bruto ali de 2, 3 horas. Já editei uns brutos aí de 6 horas, né, Pascoal? Oh! E a gente vai fazer esse podcast acontecer. Quanto ao capítulo, como a gente fala, existe uma guerra, né? E uma guerra também de egos. Uma guerra muito, muito pertinente também, porque é como a elite se porta, a elite guerreia, né, o tempo inteiro. E é legal para você ver que alguns escolhas e alguns caminhos estão sendo traçados e muita gente não percebe. Alguns lados também estão sendo comprados, né, de forma sutil. Às vezes até quem compra esse lado ainda nem percebeu que comprou o lado. E esse capítulo ele é muito de pontuar, de pincelar isso. É um capítulo que eu gosto demais. E como eu falei, né, é um capítulo gigante, ao mesmo tempo com uma leitura super dinâmica, porque muita coisa acontece. Quem diria que poderia existir uma guerra num jantar? É verdade. Somente casos de família, já sabia. Só casos de família, já sabemos disso. Grande Rildo, olha só, nós estamos muito felizes mesmo da Clarice. Feliz. Obrigado, Clarice. Retornando ao DunaCast. Clarice, eu gostaria, obviamente, que antes que você fale aí das suas considerações finais, fala um pouco sobre o teu livro, o que é que você faz, sim. Se a pessoa quiser te seguir, como é que faz. Então. Não, fique à vontade, venda o seu jabá e depois suas considerações finais. Então, eu tenho uma página no Instagram, clarice.escritora. Lá eu falo de livros, falo de escrita e eu estou desenvolvendo um livro, né, que já está há um tempo aí, né, caminhando desde... Eu terminei de escrever ele em 2020, foi por aí. E eu acabei pegando 3 histórias e já tenho uma publicada, uma noveleta de fantasia, chamada Realidade Paralela. Fantasia e ficção científica, junto um pouco desses 2 gêneros, e tá lá na Amazon. E agora eu tô escrevendo um livro de uma fantasia urbana, que se passa no Rio de Janeiro e em outros países também. Eu tive que fazer uma pesquisa para falar desses outros países, né, falar de culturas diferentes, então... eu estou colocando nesse livro e em breve eu vou lançar. Vamos acompanhar. Se vocês quiserem acompanhar meu processo de escrita, eu posto lá no Instagram. Né? Eu gosto, eu acho que incentiva, né? Eu continuar escrevendo e tal. E às vezes eu recebo mensagem eu falo um pouco assim da história e alguém fala, eu tô super ansioso pra ler e tal. Então isso incentiva mais. Então quem quiser me acompanhar lá também escrevendo, é super bem-vinda e bem-vindo. Perfeito. E essas considerações finais desse capítulo, Clarice? Como vocês falaram, né? Esse capítulo é enorme, mas ele te prende do início ao fim. E é muito interessante esse jogo de poderes, não só da classe alta, mas também da classe baixa, né? Que foi aquele trecho que me impactou bastante, daquela senhora pegando pano e querendo vender a água. Então, o Frank mostrou coisas que acontecem no mundo real, né? Que existe poder em várias classes e o ápice tá na elite, né? Que comanda tudo e tal. E então esse capítulo mostrou bem essa questão dos jogos de poderes, né? Pelo bem mais precioso, no caso aqui é a água, né? Perfeito, Clarice. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês. Primeira participação dela nessa temporada aqui no Duna. Primeira de muitas, né, Hilda? A gente vai agora... Ela gente. Pensa que escapou, Hilda. Agora vai começar. Agora ela vai ter que deixar uma brecha na agenda dela pra gente começar a chamá-la mais vezes. E no meu caso, minhas considerações finais, primeiramente, sigam o DunaCast no Twitter, no Instagram, sigam o Duna Hacks Brasil, que fala tudo sobre o universo de Duna, lançamentos, filmes, séries, até bonecos, brinquedos, games, a gente fala de tudo lá, tudo sobre esse universo de Duna. E minhas considerações finais sobre, claro, o meu lindo, porque é um capítulo do Duque, ele fica com raiva, eu fiquei preocupado, a coração dele poderia ficar um pouco alterado, né, a pressão cardíaca, eu fiquei preocupado nesse capítulo, mas eu termino novamente, eu preciso terminar novamente com essa frase dele que diz: aqui estou e aqui fico. Muito obrigado por acompanhar mais um episódio do DunaCast. Até a próxima semana. Até a próxima, galera. Valeu. Tchau. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica.
radiolamecanica@gmail.com.